morrer não é o fim. O que não é o fim? Quem morre é o corpo, né? Mas nós não somos o corpo. Nós somos um ser espiritual. Existem muitas provas que a reencarnação é um fato. Eu fui dormir. Dado o momento, eu me vejo flutuando, totalmente consciente, e eu vi que eu estava assim meio que dentro de uma floresta de pinheiros. A vida na Terra é um centro de treinamento para a alma. Para você ficar sarado, para você ficar com um tanquinho, ficar aí, você tem que treinar muito. Nosso trabalho é aprender a amar, aprender a perdoar, fazer o bem e nos instruirmos. Se a gente fizer isso enquanto a gente estiver aqui, estiver focado nisso, a gente está ascendendo sempre. Qual que é a maior mentira que nos contam sobre vida após a morte? Que a vida após a morte não existe. Essa é a maior. Tem muitos que vão falar. Então eu falo, bom, você espera, você vai ver, depois você volta e me fala se existe ou não. Vai puxar seu pé, mano. Fala galera, eu sou o Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio especial. Vamos falar de vida após a morte, de fenômenos paranormais e de vários outros assuntos relacionados. Para falar sobre isso, eu tenho a honra de ter aqui do meu lado, diretamente dos Estados Unidos, Admir Serrano. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja super bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Eu vi o título do seu livro, Morrer Não É o Fim, estava comentando ali, título fantástico. Parabéns, aí já são quantos livros no total? São 6 em português, 2 em inglês e vindo o terceiro em inglês. Maravilha. Já, para você que está aí assistindo, já tive a honra de receber aqui, 4, que eu vou pedir depois para você assinar. Então tem uma sequência lógica aqui, né, que você estava me contando. Sim, começa pela mala, né? Que é a mala. Primeiro, né? Você tem que arrumar a mala. Olha lá, arruma a mala. Sua mala está pronta. Aí, depois, Nos Portais do Além, título fantástico também. Morrer Não É o Fim, esse aqui que me impressionou. Se bobear, vou colocar até esse o título do nosso episódio aqui, bom demais. E Os que Voltaram para Contar. Muito bom, cara. Diretamente dos Estados Unidos, você já está lá há 25 anos, é isso? Eu estou há 40, vai fazer 44 em janeiro. 44 anos. 25 anos você está estudando, né? Ah, sim, isso, exatamente. 25 anos que começaram as minhas experiências fora do corpo, viagens astrais, né? Espontaneamente. E aí foi quando eu comecei a pesquisar para tentar entender o fenômeno e as coisas começaram a acontecer e eu fui descobrindo outros fenômenos chamados paranormais, como a experiência de quase morte, a reencarnação, a comunicação pós-morte. Então eu fui me aprofundando nesse tema e até eu chegar pelo meu aprendizado, por experiência própria, que a vida não termina com a morte do corpo físico. Quando você fala que morrer não é o fim, o que não é o fim? A alma, a consciência, as memórias, o que especificamente? Então, quem morre é o corpo, né? Mas nós não somos o corpo. Nós somos um ser espiritual que pré-existiu ao corpo físico e pré-existe o corpo físico, se você acredita na reencarnação, que existe muitas provas que a reencarnação é um fato. Então, e esse espírito que somos nós não temos um espírito. Nós somos um espírito e nesse momento nós estamos humanos usando um corpo físico para a gente poder interagir nessa realidade física. Então, tipo, os nossos órgãos físicos, nossos membros, são elementos, instrumentos que a gente utiliza para poder interagir com as coisas físicas. Mas o corpo físico, ele é perecível, como qualquer outro elemento orgânico, quando vai chegar um momento que ele vai deixar de existir, porque a sua vida é temporária. E isso nos liberta do corpo físico e continuamos a nossa existência intacta. E nós levamos conosco tudo o que somos. Nossas memórias, nossas lembranças, nosso aprendizado, tudo que existe nos acompanha. Eu quero falar bastante ainda de reencarnação, mas antes eu quero dar um panorama aqui para a galera para entender
Qual foi a sua primeira experiência e o que isso desencadeou de 25 anos para cá nesses estudos? Essa minha primeira experiência, eu sempre fui muito mente aberta, né? Então, eu tinha nada... eu não fui nunca, assim, tipo, radical. E eu entendi algumas coisas, eu não questionava. Não é questão de questionar. Bom, assim, vou contar aquela noite específica. Eu fui dormir, como venho dormindo já Desde que nasceu. há muitas noites, mais uma daquelas noites. E aí, em dado momento, por exemplo, eu me vejo assim, flutuando, lúcido, e eu flutuando, totalmente consciente, em um local claro, tinha uma claridade, tipo uma manhã, mas não parecia uma luz do sol, parecia uma luz artificial, mas ela parecia muito natural, em um ambiente muito bonito, muito tranquilo. E aí eu estava a uma certa distância do solo, uma certa altura, e eu olhei aos lados e eu vi que eu estava assim meio que dentro de uma floresta de pinheiros, dentro de um pinheiral. Como se fosse uma fazenda, aí tem um pinheiral. E eu olhei para baixo e eu vi uma estradinha de terra, tipo estradinha de interior, né? E aí, de repente, eu fui indo, flutuando, igual astronauta flutua dentro lá na estação que está orbitando a Terra. Não tem... Sem gravidade. Não tem gravidade, então eu estou aí flutuando na maior boa. E eu passo a floresta, então, eu tenho a impressão, uma das primeiras coisas que eu notei foi eu já estive aqui antes. E aí eu vou saindo dos pinheirais, e aí do meu lado esquerdo ainda tenho uns 2, 3 pés de pinheiro. Mas esse aí eu vou lá tentar arrancar uma daquelas... Eu queria tirar um galinho para ver se ele saía. Eu queria pôr no bolso. A minha ideia era colocar no bolso para examinar, para trazer. E eu tive essa impressão, sabe? Quero provas, quero evidência. Que meu corpo estava dormindo e que eu estava lá em outro lugar. Falei, mas talvez, né, de repente, eu materializo isso aí lá embaixo. Aí que eu notei que eu estava bem alto, né? Falei, mas eu estou aqui no topo do pinheiro, né? Aí eu olhei para baixo, então eu estava lá no meio flutuando. E aí eu olhei do lado esquerdo, aí já tinha passado essa floresta, né? Eu olhei do lado esquerdo, eu vi tipo uma vilazinha de casa, umas casas com uma parede branca e um telhado assim marronzinho, sabe? Tipo telha, aqui, essas telhas de barro que tem aqui no Brasil. E tinha uma relva bem verde entre a estradinha onde eu estava e até chegar lá nesse local, nessa fazendinha, tipo assim. E me chamou a atenção. Eu achei muito bonito. E aí eu olhei para minha frente diretamente, meio para baixo, e eu vi que com o meu olhar, eu acompanhei assim a estradinha. Então eu vi que a estradinha, ela parece que circundava aqui e ela ia levar até o local, lá até a vilazinha. E aí onde eu estava, eu não estava muito longe, eu vi tipo assim, parecia uma guarita, sabe? Também branca, assim, tipo pintada a cal, com as telhas da cor semelhante às que estavam lá nas casas. E eu vi que a parede estava escrita, tinha também acho que uns desenhos que parece que estavam tipo pichado. Aí eu pensei, deixa eu ir lá ver, né, o que é que tem lá. Aí assim, meio que instantaneamente eu já estava flutuando lá perto, né? Tá. Aí eu até parei assim, na parede, eu comecei a tentar ler o que... Na verdade, eu li algumas palavras, mas eu não consegui memorizar, porque depois... Essa foi a minha primeira experiência, assim, lúcida, porque depois eu aprendi, então quando eu vou nesses lugares, se tem coisa escrita, eu tento ler, né? Mas dependendo do nível de lucidez, você não consegue distinguir as palavras. Elas meio que mudam de lugar, é interessante. E aí eu vi que do lado assim, na guarita, tinha uma abertura, tipo uma janelinha, né? Próxima, como se você estivesse na estradinha, aí você para falar com o guarda,
para você prosseguir, tipo assim. Uhum. Aí eu parei, eu fiquei curioso, eu olhei lá na janelinha e tinha uma senhora, meia-idade. Aí ela olhou para mim e falou assim, você está perdido? Eu falei, talvez sim, talvez sim. Aí eu perguntei, o que é esse lugar? Ela falou, pode dizer que é uma colônia. Aí eu nasci em fazenda de café, né? No interior de Bocaina. E meus pais eram colonos, então nós moramos em colônia. Eu morei em fazenda até os 7 anos de idade. E tinha casas nessas fazendas, às vezes tinha tipo 2 fileiras de casa, uma embaixo e uma em cima. Uhum. E era chamado de colônia, né? Aí eu falei colônia de fazenda, ela falou, não é de fazenda, não. Aí eu sou espírita hoje, mas eu só conheci o espiritismo em 2004. Antes disso eu não conhecia. Mas como eu tinha morado no Brasil há muito tempo, eu sabia, conhecia assim, ouvi falar espiritismo, Chico Xavier e tal. E eu tinha ouvido falar que também um local onde desencarnados moravam depois do corpo morrer, também era chamado colônia de espírita. Aí eu falei, colônia de gente morta? Você falou? Aí ela falou, a colônia tudo bem, mas de gente morta, eu falei, não tem ninguém morto aqui não. Aí eu fiquei pensando assim, será que ela... Pensando, não falei nada. Será que ela é morta também? Uhum. Será que ela também é? Eu estava para perguntar, mas eu não quis ser deselegante, mas eu não precisei nem perguntar nada. Ela olhou para mim e falou assim, eu pareço morta para você? Parece que eu estou morta? Falei, não, acho que é força do hábito. Uhum. Aí eu perguntei para ela se eu poderia ver a colônia. Posso ir lá? Ela falou, agora não. Então, aí eu fiquei, não sei o que aconteceu depois, porque tem no processo, quando você sai do corpo físico, principalmente nas saídas espontâneas, então você tem um momento em que você fica lúcido, que é quando você percebe que você está fora do corpo. Tem alguma coisa que desencadeia, que te aguça essa lucidez. Que pode ser, por exemplo, eu tenho 2 circunstâncias que eu fico lúcido imediatamente. Uma é quando eu começo a voar, que os sonhos voadores, né? Eu tenho muitos sonhos voadores. Quando eu começo a voar, eu já fico lúcido, eu falo, estou fora do corpo. Então vem a minha lucidez e eu faço alguns testes, eu falo meu nome, eu falo o número do meu telefone, onde eu moro, endereço com o CEP e tudo, que são testes que a gente faz de lucidez que eu aprendi depois, não no estudo da experiência fora do corpo. E um outro é quando começa o estado vibracional. Então você vai, de repente você está à noite, pode ser quando você está dormindo, quando você está bastante relaxado, começa um estado que a gente chama na linguagem do viagem astral, o estado vibracional, que é uma vibração interna, como se fosse um formigamento, como você estivesse recebendo um choque elétrico, mas não tem dor nem desconforto. Então, quando começa, e esse é um momento para quem que já está para induzir a saída do corpo voluntariamente, esse é um dos processos que acontecem. Então, aí, quando começa esse estado vibracional, eu fico lúcido imediatamente. E aí eu sei que tem uma maneira que você pode, então, a partir daí, induzir a sua saída do corpo. E aí, depois que você faz o trajeto que você tiver que fazer, ou o trabalho que você tem que fazer, como aconteceu no meu caso, porque a partir desse dia, as minhas experiências fora do corpo, elas só expandiram. Então, com o trabalho de cura, a maior parte dos trabalhos era encontrar ou ajudar a ter encontros com desencarnados, pessoas que morreram e que não entendiam o que estava acontecendo. Então, uma grande parte do meu trabalho é nesse sentido. Então, aí você tem um trabalho, aí quando você termina, aí a lucidez, você vai perdendo a lucidez e você acaba, então, terminando aquele projeto. Ou pelo menos a nível de lucidez, porque você pode continuar fora do corpo, mas você não vai perceber. Talvez você vai ter algumas memórias quando você acordar e como você não estava muito lúcido, você vai atribuir aquilo como tendo sido um sonho. Sim.
Deixa eu compartilhar uma experiência que, inclusive, eu já compartilhei algumas vezes. Quem assiste esses episódios de espiritualidade já deve ter ouvido. Há 5 anos atrás, ali naquele momento pandêmico, eu tive uma... Me contaram depois que foi uma projeção astral, mas foi num momento difícil, de dificuldade de tudo que a gente estava passando ali naquela situação. Eu na cama com a minha esposa, adormeci, e aí eu senti o meu corpo saindo. E aí eu tava vendo tudo muito perfeito. E aí a câmera, eu, né, vi a cena em 360. E aí fui vendo, prestando atenção em detalhes em tudo, até no computador que tava no meu quarto. Foi no momento que a gente não podia vir para cá. E eu levei a máquina para poder trabalhar em casa, vendo todos os detalhes. Aí, na hora que chegou na parte superior, assim, eu vi um ser, uma coisa escura, feia. E eu acordei muito assustado, assim. Tipo como se eu tivesse retomado o ar, o fôlego, assim. Acordei minha esposa, meu. Aí eu fiquei procurando, assim, não vi nada. E aí, a partir dali, eu despertei ali um interesse para entender o que era aquilo, por que eu vi tudo com tanto realismo e o que era aquele ser ali, aquela sombra, aquela coisa feia. Aí eu cheguei em vários lugares, né, de respostas. Será que vocês não estão com um ser obsessor? Será que vocês não estão com problemas sérios? Várias teorias. E pela sua experiência, não sei se você já viu coisas desse tipo. O que você poderia dizer que possa ter sido? A coisa mais fantástica que ocorreu com você, não sei se você se deu conta disso, você vivenciei a sua imortalidade. Você vivenciou você como um ser espiritual, independente, totalmente independente do seu corpo físico. Uhum. Você vivenciou que a sua consciência, todos os seus sentidos, auditório, visual, todos os seus sentidos de discernimento, de poder ver, discernir, julgar e tecer opiniões, por exemplo, não estava no seu corpo físico. Você por aquele momento, você estava totalmente, você só não estava desencarnado porque ainda existia um tênue laço, que a gente chama de cordão de prata, que é um laço energético, porque o seu corpo estava saudável, não era ainda a sua hora de deixar o corpo físico que ele estava. Então você vivenciou. Muita gente vivencia a sua imortalidade e tem um medo terrível de morrer. E o ser que você viu, você estava vendo, porque o mundo espiritual, ele não está designado em algum lugar aí, um outro, é por todo lado. Então, esses seres, estava lá, você estava em uma dimensão que estava próxima fisicamente aonde você morava, mas que tem a presença de seres espíritos, vamos dizer assim, um pouco mais inferiores, cuja energia é mais negativa, e você teve esse acesso, você pôde visualizá-lo. E o seu susto, acho que você meio que se assustou, né? Total. Bichão feio ali. E aí você volta. Você volta. Mas não que você foi atraído, você acessou, porque a maioria... O redor da crosta terrestre, a parte espiritual, ela é meio que desse jeito, porque é lá onde nós vamos primeiro. E aí, pela condição da Terra e de muitas pessoas, milhares, não é um lugar totalmente assim, muito agradável. Mas a coisa mais maravilhosa é essa. Você é um ser eterno, você é um ser imortal, totalmente independente do seu corpo físico. Eu fiquei pensando na época, né? Porque assim, eu trabalho com pós-produção de filmes. Então, o controle da imagem é o meu trabalho. Manipular imagens, seja para deixar uma imagem bonita, uma imagem feia, fazer efeitos visuais. Aí eu fiquei pensando, será que não é porque eu penso tanto nisso que às vezes assim, eu consigo ver ambientes aéreos de onde eu nunca subi num prédio para ver, sabe? Eu consigo ter essas coisas. Ver cenas em slow motion, sabe? Tô num sonho e de repente começa tudo a ficar devagar e
sei lá, tipo, vem um carro e eu paro. Mas assim, na minha cabeça é por conta do meu trabalho, sabe? Dos efeitos. Nós somos consciências, né? Uhum. Nós somos consciências, somos seres mentais. Então, por exemplo, no seu trabalho, se trabalha com imagem, é isso que você é. Você está usando aqui, na vida física. Nesse momento, nós estamos nos manifestando, eu, você e todo o pessoal aqui, nós estamos nos manifestando através do nosso corpo físico, porque nós estamos nesse ambiente físico, né? Mas nós somos... esse que fala com você é um espírito, utilizando um corpo físico para poder conversar, para você poder me ver. E você me ouvindo e me vendo, você é o espírito que é você que me vê e me ouve, usando o corpo físico como esse aparato para poder me ver e ouvir. Agora, nós somos seres mentais. Então, nós podemos realmente, e até fazemos isso, replicamos, vamos dizer assim, essas imagens que a gente costuma ter fora do corpo físico. Você pode criar seus filmes, provavelmente as suas ideias são criadas fora, quando você está fora do corpo físico. Acordo cheio de ideias. É lógico, porque mas é isso mesmo. Aí você acorda cheio de ideias, porque não para, né? Não para, não. É tudo você cria. A gente cria a nossa vida. Imagina, nós criamos a nossa vida através da maneira que a gente pensa. Como que a gente vai realizar essas criações? Através das ações que a gente tem que tomar para fazê-la real. O que acontece fora do corpo físico só que aqui precisa de tempo, né? No corpo físico, na vida fora do corpo, que é bem... Você plasma qualquer coisa, você produz coisas imediatamente. Porque é uma energia mais sutil, diferente, que você cria com a sua imaginação. Tudo que a gente cria é com a nossa imaginação. Sim. Mas aqui no corpo físico, na vida material, você precisa de mais passos e demora mais tempo para você criar alguma coisa. Fora do corpo físico é imediato. Recentemente, eu estava assistindo com a minha esposa um filme chamado Passageiros. Eu vou dar um spoiler aqui, ó. O filme é de 2008, se você não assistiu, ou dá um mute aí, que eu vou contar um pouquinho. Durante grande parte do filme, a protagonista, ela tá se reencontrando numa vida pós a morte. Ela não entendeu que ela morreu ainda. Então ela tá lá, exercendo a profissão dela. Todos que estão no filme, que ela tá interagindo, já morreram no mesmo acidente aéreo que ela. E por grande parte do tempo, por meses, ela não sabe que ela morreu. Aí eu fiquei triste com o filme, que no final revela que ela morreu, né? E todos já morreram. Mas eu te pergunto, faz algum sentido isso em relação ao que é o pós-morte, de você levar um certo tempo para você realmente entender, estou em outra dimensão, tudo que era deixou de existir, estou num plano muito próximo, mas é uma outra situação. Tem uma relação assim? Tem, total. Tem muito. Inclusive, fora do corpo, a gente também auxilia essas pessoas ou espíritos. E isso é um negócio que é meio paradoxal. O sujeito, ele não acredita que existe vida após a morte. Ele acredita que morreu, acabou. Ele deixa de existir. A consciência vai ser extinta. Aí o sujeito morre. E ele se encontra vivo. E ele vai estar atordoado. Muitos deles vão ficar em casa, ou não vai para lugar nenhum, vai continuar a sua rotina, o Sexto Sentido, filme, por exemplo. Sim. Um exemplo. E aí nós precisamos falar para ele arrumar uma maneira que ele morreu. Ele vai falar: como que eu morri se eu estou vivo? Aí vai dizer: você está vivo porque a morte não existe, a morte é do corpo. Ele vai falar: você está louco, você é pirou, você não sabe o que está falando. Uma vez... Vai continuar na rotina dele. Vai continuar na rotina dele. No Sexto Sentido foi um exemplo. Eu tive uma experiência assim. Eu fui levado a um local e era uma casa em um deserto que, quando eu fui ver, pelo que eu observei, quando eu estou fora do corpo e eu estou lúcido, a primeira coisa que eu faço, eu tento ver onde eu estou.
Eu tento gravar o lugar, eu tento ver se tem algum monumento, algum lugar que eu possa depois ver se eu consigo localizá-lo, por exemplo, na vida física. Então, nesse lugar, era um deserto. Então, eu fui levado por um espírito que me levou e eu observei o deserto, era assim, tipo meio que madrugada. Então, era nos Estados Unidos porque tem muita experiência minha no Brasil, ou na Europa, ou no Egito, que é de manhã lá. Eu vejo a luz do sol, vejo o sol nascendo. Mas para o Egito você já foi, ou já não? Fui. Já por causa da diferença de horário. Uhum. Mas quando é mais ou menos nos Estados Unidos, se é noite, é noite. Entendeu? Então eu vejo esse ambiente. Então eu olhei, mas eu tinha uma visão boa, que eu pude ver um tipo de deserto que era. Depois eu fui pesquisar. Então a pessoa que me levou até um certo ponto e falou, é aquela casa lá. Aí eu peguei, fui na casa, entrei na casa, tinha porta, você não precisa abrir portas quando você está fora do corpo. Atravessei a porta e aí você meio que é guiado, né? Você vai. Então eu olhei do lado direito e eu vi um homem lá, ele estava em pé e eu sabia que ele era o morto. O morto é ótimo. Aí eu cheguei perto dele, aí eu falei, e aí, companheiro, o que está acontecendo? Eu falava inglês. Então, quando eu estou aqui, em comunidade de brasileiro, eu falo português. Quando eu estou em comunidade ou de americano ou outros lugares, que o inglês seria língua franca, aí eu falo inglês. Nesse caso, nós conversamos em inglês. Então, eu falei para ele falou, minha esposa não dá mais atenção para mim. E tinha umas pessoas na casa. Acho que não devia ser muito tarde, porque eles estavam conversando ainda. Aí ele falou, e a minha esposa não dá atenção para mim, e eu estou aqui, eu não sei o que está acontecendo. Ele não sabia que ele tinha morrido. Aí eu falei, qual que é a sua esposa? Aí ele apontou uma mulher sentada na cadeira. Aí eu falei, vem aqui comigo. Aí eu falei, toca nela. Aí ele foi tocar o ombro dela, né? Ele tocou o ombro, só que ele não achou nada. Porque Nossa, passava... tipo o filme Ghost. O Ghost. Nossa, aí o primeiro filme que eu assisti quando era menino. Aí eu vi que ele até mexeu os dedos dentro dela. E ele olhou para mim, falei, você não entendeu por que ela não te escuta? Porque ela não te entende, porque ela não... E meio que caiu a ficha, sabe? Aí conversamos mais um pouco, aí eu falei para ele, você pode ser ajudado, você está sendo observado, você pode ser ajudado, mas você tem que querer essa ajuda e você tem que pedir essa ajuda, que você será ajudado a qualquer momento. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, se a pessoa está nessa situação, é porque ela tinha muito apego com a vida, muito apego com a esposa, ou ele era uma pessoa não aberto à espiritualidade, que vivia basicamente num piloto automático, e isso, consequentemente, faz com que seja mais difícil ainda dele entender toda essa situação. Sim, essa é uma das razões, né? De não entender o que está acontecendo. Pode ser não saber nada da possibilidade da vida após a morte. O apego dele ou o apego da esposa dele? Ambos, pode ser. Pode ser? Ele pode, porque isso tem muitos casos. Por exemplo, ele sente o sofrimento da pessoa e ele não quer sair. Ele tem uma resistência e ele fica por lá. Ou por outros tipos de sentimento. Uma vez, como que as coisas funcionam, né? Como as coisas se encaixam. Eu cito esse caso no Morrer Não é o Fim. Eu morava no quarto andar em um prédio, lá em Miami. Aí, uma noite, uma senhora tocou na porta e eu não sei se eu já tinha visto. Aí ela falou assim, eu atendi, né? Ela falou, vocês são brasileiros? Ela era peruana e ela falava portunhol, né? Ela falou, eu ouço vocês falarem português aí. Falei, vocês são brasileiros? Sou. Aí ela foi explicar que ela era casada com um português
que tinha morado no Brasil, tinha aposentadoria no Brasil, mas ela não tinha contato, ela não sabia o que fazer, ela tinha contato com as irmãs dele e tal. Se eu poderia ajudá-la a tentar ver para receber a pensão, etc. E aí eu conversei com ela, mas porque eu já estava pesquisando, isso foi em 2006, eu acho. E eu já tinha pesquisado vários fenômenos, sobretudo fenômenos que acontecem com pessoas, mulheres que perdem o marido. Aí eu falei, deixa eu aproveitar aqui, né? Aí ela indo embora, falou tchau para mim, saímos. Aí eu falei, dona Mercedes, a senhora por um acaso, assim, quanto tempo que o seu marido morreu? 2 meses. Por acaso a senhora vê o seu marido em sonhos? A mulher arregalou os olhos. Em sonhos? Eu lo veo assim, como te estou vendo a ti. Falei, como assim? Ela falou, eu vejo ele assim. Onde? Na minha casa. E ela morava no mesmo andar que eu. Uhum. Falei, como na sua casa? Ele está na minha casa, ele não sai de lá. Eu falei, há quanto tempo? Desde que ele morreu. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, e o que é que ele quer? Ele está com raiva de mim, porque eu deixei ele ser internado em um asilo. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Eles estavam casados há 30 anos e ele era muito violento. Ela sofreu violência doméstica, física, emocional, psicológica, de todo tipo, mas ela aguentou ficar com ele. E aí ele estava com mal de Parkinson, ficava numa cadeira de roda em casa. Mesmo assim, ele arrumava maneira de, por exemplo, de fazê-la tropeçar. Ele era muito ruim. Sim. E ele foi, ruim. e ela foi reclamar então com o serviço social da cidade. Aí ela foi orientar, aí ele ia viajar. Aí eles falaram, ele vai viajar. Ele foi orientado pelo pessoal lá do governo municipal a trocar as fechaduras da casa. Trocar a fechadura da casa e não deixar entrar. Falou, quando ele voltar, que ele for tentar entrar, a senhora nos chama que nós vamos recolhê-lo e nós vamos interná-lo em um asilo. Aí ela fez isso. E ele foi, e ele ficou super bravo, e ela chamou, telefonou para eles, e eles vieram buscá-lo. Aí ele morreu, então, depois de 1 ano no asilo. Agora, a coisa mais fantástica, as irmãs dele, elas moravam em Miami também, elas não gostavam muito dela, né? Dessa mulher. Então, ele morreu, mas as irmãs não contaram para ela que ele tinha morrido. Ela só foi saber, só deram notícia 10 dias depois que ele tinha morrido. Só que depois eu estava conversando com ela e fazendo os cálculos, ele foi para a casa dela no dia que ele morreu, porque quando a irmã falou que ele tinha morrido, ele já estava na casa dela há 10 dias, atazanando a vida dela. Caramba. E ela conviveu Com ele. E aí, você vê como plasmar as coisas, né? Quando ele estava, um dos exercícios que deram para ele que ele tinha o mal de Parkinson, para ele fazer, era pegar uma bolinha de tênis e jogar na parede. Joga, ela reboteia, você pega e volta, tá, e faz aquele barulho. E eu falei, o que é que ele fica fazendo lá? Uma, ele ia atrás dela. E outra, jogando a bolinha de tênis. Aí eu falei, mas ele não sai do seu apartamento? Sai para onde? Ele vai comigo para todo lugar. Onde ela ia, ele ia atrás. E eu perguntei então, e o que é que ele quer? Ele quer saber por que eu deixei ele no asilo. Sim. Aí eu falei para ela, e ela era vidente, ela via, depois conversando com ela, ela era de tipo descendente de incas, e eles muito espiritualizados também, ela via espíritos desde pequena, ela me contou. Aí acho que ela não sabia que eu era espírita, eu falei, eu poderia ir lá conversar com ele? Ela falou, sim, claro. Então marcamos um dia, então eu fui, mas eu não o via.
Aí ela via. Então eu fui lá, encontrei e tal, e fui lá conversar com ele. E ela me direcionava onde ele está. Então a gente sentou na mesa, né? Sentado aqui e ela via ele, tudo. E eu falei, então a senhora intermedia. Ele tá ali. Ele tá, você fala pra lá. Tá aí. Aí eu comecei a falar. E eu coloquei os dois para conversarem. Uhum. Então ele queria saber por quê. Aí ela já tinha me falado que ele era muito violento e que ele agredia fisicamente, emocionalmente. Aí eu falei, a senhora vai falar para ele exatamente por que ele foi para o asilo, que a senhora deixou ele para o asilo. Qual a razão? E ela começou a falar para ele isso aí. Aí eu fui conversando, então, se ele entendia. E ele me ouvia. Eu perguntava para ele, está me ouvindo? Está me ouvindo. Eu sei que foram 3 noites. Aí esse primeiro dia, tá. Aí terminou, era uma noite, né? Então, tipo, eu ficava lá 1 hora, mais ou menos. Aí depois da cozinha, quando nós terminamos, aí eu fiz lá uma oração e tal, e eu falei, e o que é que está acontecendo? Eu falei, está indo lá para a sala, e sentou no sofá. Aí eu fui lá, e eu, tipo, no espiritismo, você dá o passe magnético, né? Então eu fui lá, dei um passe e ele foi para casa. Aí eu falei para ela, se ele estiver aqui ainda amanhã, a senhora me avisa que eu vou falar com ele de novo. Aí no outro dia, 9 horas mais ou menos, ele tá lá. Aí eu falei, bom, então vamos lá de novo. Aí eu fui de novo. Aí nós começamos a conversar. E eu falei para ela, explica de novo direitinho. Fala para ele que a senhora o perdoa, apesar de toda a agressão que ele fez, tal. E aí teve já um intercâmbio muito interessante e, inclusive, teve um momento que ela é como se fosse uma catarse, sabe? Ela começou a chorar, teve um negócio muito bonito entre eles e teve esse trabalho de perdão e tal. Aí, no final, um pouco antes do final, ela arregalava os olhos assim. Eu falei, o que a senhora está vendo? Ela falou, a mãe dele está com ele. Ela se aproximou. A mãe já estava lá há muito tempo, só que ele não conseguia vê-la. Aí eu achei muito bonito. Aí os dois... Aí veio uma outra irmã, que estava desencarnada, tinha morrido também, e um amigo dele que ele gostava muito, que também tinha morrido. Aí no final, eu fiz lá uma oração de encerramento e ela os viu volitando, flutuando e saíram do prédio, do apartamento. Não tinha ninguém. Falei, tem alguém aqui? Não, estou sozinho. Falei, bom, então acho que funcionou. Aí no outro dia, 9 horas, ela bate de novo lá. Aí ela falou, eles estão de volta. Voltou. Aí eu fui lá e eu falei, ele sentado lá. O que ele quer? Ele quer pedir perdão. Olha. Uma coisa mais linda. E ela falou que ele era devoto do coração de Jesus. E era uma estátua que ele tinha lá dele. Ele se ajoelhou. Ela via ele se ajoelhando e pedindo perdão. Aí veio a mãe, veio a irmã, tudo desencarnado, o amigo, tudo. Meio que assim o cercaram. E aí eles foram embora e não voltaram mais. Mas ele era uma pessoa má? Ou ele tinha situações em que ele fazia essas maldades, mas no fundo ele não era uma pessoa ruim, assim, uma pessoa malvada? Então, esse é o maior problema deles, é um problema que assola até muitas famílias hoje, que é a violência doméstica. Então ele era uma pessoa de pouca cultura, pelo que eu entendi, mas que tinha esses episódios de violência. Mas ela acabou ficando 30 anos com ele. Por que eu te pergunto isso? Porque, teoricamente, se a pessoa faz muita maldade e tal, se o cara é um sacana e leva uma vida de maldades, ele teria esse direito de ficar aqui ou morreu, já foi para um lugar ruim, sabe? Essa é a minha dúvida de leigo. Bom, vamos lá, vamos fazer uma vida correta, vamos plantar o bem, para que, não com medo, né, de ir pro inferno, coisas que até evangélicos pregam, né? Mas porque é o certo e que talvez a alma tenha, na minha visão, né, com essa continuidade da alma,
pode ser que eu vá para um lugar melhor, né? E se o cara foi ruim, teoricamente ele não deveria ser levado para um lugar Entendi o que você falou. das sombras, Que você é atraído por aquele lugar. E então, não vai ficar de boa lá com a sua... na casa onde você morou e tal. Então, mas você pode, porque tem muitos casos disso aí, as casas assombradas. Tem castelos por aí, sobretudo na Europa, ou até mesmo as casas assombradas, são os espíritos que não saíram de lá. Eles estão ainda sonambulando, eles não sabem o que aconteceu. Estão na matéria, eles estão ainda enraigados na Terra. Mas espíritos ruins, espíritos não bons, necessariamente, não necessariamente. Tanto faz. Mas porque o que a gente deve fazer, no caso, como você falou, é viver lucidamente. Se você tem um entendimento que a vida continua depois da morte física e você tem essa lucidez e você vive uma vida regrada, você vai ter uma experiência mais positiva do outro lado. Eu trabalhei com pacientes terminais e essa foi uma das experiências que eu quis ter, porque como eu já estudava a parte teórica da morte e do morrer, então eu quis estar próximo a pessoas que estavam para desencarnar. Então, nos Estados Unidos tem um movimento de hospice, que é cuidados paliativos para pessoas cuja doença não tem cura. Então, eles vão aliviar o sofrimento físico, emocional, espiritual. E a minha parte era mais psicológico e espiritual. E trabalhando com eles têm um processo que acontece antes do desencarne. E eles passam a ter também visões psíquicas ou visões espirituais. E também um sentimento deles mesmo. Então, por exemplo, as pessoas que têm um desencarne pacífico, harmonioso, quando eu conversava com eles, foram pessoas que viveram vidas regradas, que trabalharam, focaram no bem, que acharam que fizeram o melhor deles, e não se arrependia, podia ter feito melhor, mas eu acho que eu fiz bem, está com a consciência limpa. E outros que se arrependem do que fizeram. Então, que magoaram pessoas, que fizeram mal, não perdoaram, não pediram perdão, não deram perdão, coisas desse jeito. Então, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande para sair, para deixar o corpo físico. E, inclusive, desse lado de cá, na parte física, nosso trabalho é tentar uma maneira que você consiga resolver essas pendências aqui para que ele tenha uma transição tranquila. E do outro lado da vida, quando eles passam para lá, um dos trabalhos que eu faço também, e não só, você também, sem saber que você fez, que é muitos de nós que estamos no caminho da espiritualidade, a gente é utilizado para fazer esse tipo de trabalho. Então, lá a gente vai participar, tipo, orientando e falando e direcionando essas pessoas. Mas muitos ficam sonambulando no outro lado também, fora do corpo físico, nas nossas redondezas, até que a luz, uma hora, vai brilhar e eles vão dar-se conta e seguir a sua evolução. Recentemente eu falei com o Saulo Calderon e ele falou sobre o umbral. E ele falou de lugares densos, lugares escuros, lugares como se fossem cenários pós-apocalípticos ou periferias super abandonadas, assim. E eu fiquei cheio de dúvidas. Como explicar o umbral? O que é exatamente o umbral? Então, o umbral que eu conheço e que eu entendo, assim, que eu fiquei sabendo, foi através da literatura espírita, de relatos de André Luiz, por exemplo, e literaturas de Chico Xavier. Eu nunca vi, não sei por que razão, aquele lugar feio que a gente vê. Mas eu estou aqui na periferia, onde a maioria dos desencarnantes, inclusive eu, vou, que é por aqui, pelo nosso nível de evolução espiritual, moral, etc. Eu sei que existem planos e esferas muito mais brilhantes. Eu pude ter vislumbre, eu pude vislumbrar algumas dessas esferas. Brilhantes? Que tem com muita beleza, com muita luz. Tem um umbral bonito também? Não. Esse não é um umbral. As esferas mais positivas, essa mais positiva. Mas eu vislumbrei, mas eu fico
no povão, nessa parte aí. E não fui ver, não vi, tipo assim, como a gente vê no filme, um local lá, o Vale dos Sofrimento. Eu não vi isso, mas eu vi vales pequenos, comunidades pequenas, escuras, onde dá para ver que não é nada agradável. Mas os espíritos que estão lá, e muitos deles estão sem saber onde estão, mas eles estão vivendo a sua vida aí normalmente. Pode ter sofrimento, tem coisas assim feias, mas eles estão lá vivendo também. Mas você não... Porque essa ideia, por exemplo, do nosso inferno ou o nosso paraíso, ele está em nós, né? É o que nós somos realmente atraídos para esses lugares. E eu vi descrições de espíritos, inclusive eu relato uma delas nos Portais do Além, que começa com essa história de George Ritchie, que foi um rapaz que ele teve essa experiência, e ele foi um ser de luz, o conduziu para ver vários desses ambientes fora do corpo físico. Inclusive, ver uma cidade onde tem um movimento de pessoas, onde ele viu junto com encarnados uma multidão de desencarnados andando junto, mas não necessariamente dando-se conta que eles estão ainda deles. E esse vale feio, onde existia esses espíritos bem atrasados em sofrimento, em dor. E outros também desse tipo são pessoas que tiveram experiências de quase morte por overdose ou tentativa de suicídio, que se veem nesses ambientes feios. Como, por exemplo, talvez habitado por aquele ser que você observou quando você saiu do corpo naquela. Mas eu, particularmente, eu não estive. O que eu sei, que desse eu ouvi falar, mas eu não vi um local onde eu vejo aquela imensidão lá. Mas eu vi, assim, bolsões. Agora, uma confusão que eu faço. Esses lugares, eles são de pessoas que morreram ou de almas que estão ali num outro plano ou que estão vivas também, sei lá, um cara que bebe muito, um cara repleto de vícios e que ele vai para esse lugar, se misturam, né? Pessoas que ainda estão encarnadas no plano com outras que já morreram e que estão ali por um tempo. Como que é isso? É como se fosse, como ele tem uma saída do corpo, ele está fora do corpo físico nesse ambiente. Tipo assim, a pessoa dorme. E aí a alma vai passear, sei lá. Sim. Vai passear. Então, assim, se é um cara viciado, o cara tá todo ferrado, ele vai para esse lugar negativo com essas outras almas densas? Sim, aí sim, fora do corpo físico. Sim. Isso mesmo. É isso. E talvez essa influência que o mantém, por exemplo, no vício. Porque ele é um suga o outro. Por exemplo, se você, nessa situação, se fosse alguém que teve a experiência que você teve, e ele era uma dessas pessoas, que tem esses vícios e tudo, e aqui ele estava lá, provavelmente esse ser que você viu que era negativo, talvez ele estivesse esperando alguém numa situação daquela. Será que ele queria colar em mim? Provavelmente. Será? É isso? Mas colar num sentido... sei lá, que o senhor escuta falar, um ser obsessor, você tá com um ser obsessor, um ser trevoso. Existe isso mesmo? Sim, existe, mas por isso, por sei afinidade... Lá, peso no ombro. E você tem esse sentimento, por exemplo, uma sensação negativa quando você volta para o corpo físico. Então, por exemplo, a minha vida, ela é bem assim, stress-free, né? Quase não tem, é tranquila. Bem de boinha, E eu tenho bastante experiência fora do corpo. Então, eu não tenho muita razão, assim, no meu dia a dia, de eu ter um dia ruim. De eu estar um dia, assim, sentindo mal. Ou depressivo, alguma coisa. Não tem razão. Muito tenso. Não tem razão no meu dia a dia. Nenhuma. Mas, às vezes, tem. Às vezes, eu levanto com um jeito, inclusive eu comento com a minha esposa. Eu falo, eu acho que a experiência dessa noite não foi boa, não. Porque eu trago aquilo. E às vezes dura 2 dias. Às vezes, mas como eu já mais ou menos sei lidar com isso, aí eu vou fazer a minha atividade diária mesmo daquele jeito, na marra. Mas aí eu tiro um tempo
tipo para descansar, meditar, orar, e vai passando até que aquela energia que provavelmente no meu entendimento, talvez eu colaborei um pouco para, tipo assim, resgatar uma alma umbralina, né? Mas tem um custo. E faz todo sentido, porque nessa época, a gente o que eu sempre faço, vou treinar, né? Faço atividade física, jogava futebol em média de 2 a 3 vezes por semana, fazia todos os trabalhos, que é a minha área que eu adoro e que sou apaixonado pelo que eu faço, e estava tudo, não podia fazer nada disso, estava só na tensão, de vendo notícias ruins na TV, vivendo aquele clima tenso, né? Que a gente não sabia quando que ia poder voltar a sair de casa. Então faz todo sentido. Faz, e porque você está... O que você está fazendo? Você está energizando aquela energia negativa. Então, semelhante atrai semelhante. Então, você vai juntar aquilo e depois passa. Né? Agora, existe o ceticismo e existe o ceticismo dogmático. Por que as pessoas são tão céticas assim? Muitos falam, isso aí, cara, não existe, não existe, não existe, até ele se deparar com... Eu era um pouco assim. Tipo, não acredito nisso. Tá? Até, você viver alguma coisa que você fala, isso aqui não é normal. O ceticismo e o ceticismo dogmático é quase como se ele fosse um crente de que não existe? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Agora, no caso especificamente do que nós estamos falando, por exemplo, da vida após a morte. E tem uma outra coisa que é interessante, que também é um tanto paradoxal, por exemplo, essas pessoas ao leito da morte, que a gente chama, e que é um fenômeno que eu estudo e é um fenômeno também que eu tive uma participação quando eu trabalhava com pacientes terminais. Então, a pessoa não acredita na vida após a morte. Só que vai acontecer em muitos casos da pessoa que está com uma doença terminal, ela desencarna inconsciente. Ou se ela tem dor, ela é medicada, tal. Mas tem muitas que estão conscientes. E nesse período, um pouco antes, tipo uma semana antes, e vai indo até quando vai se aproximando o desencarne, ela passa a ter as visões, que são chamadas também de visões ao leito da morte. E uma dessas visões que ela tem é a presença de espíritos, de seres desencarnados, muitos deles, parentes deles, que estão aí, vêm visitá-los, está aí com eles. E você, quando você o vê conversando, parece que ele está monologando, mas ele está dialogando, é que você só vê uma parte, né? Aí você pergunta com quem ele está conversando, então ele fala, eu estou conversando com meu pai, com minha mãe, com meu amigo fulano, que dá o nome dele lá, mas que já morreram. Então, tem muitas pessoas que não acreditam que isso possa existir, que vai falar, não, ele está alucinando. Então, é um termo que você usa muito. Mas, como eu sei que não é alucinação, é um fato que eles têm a sua visão psíquica aguçada, ele consegue ver esses espíritos. Então, muitos desses que não acreditavam na vida após a morte, mas que encontram o seu melhor amigo, o seu pai, a sua mãe vivo, então eles passam. E quando você pergunta para ele o que eles estão fazendo aí, ele vai falar, ele veio me ajudar a sair do corpo, veio me buscar. Então, o meio veio me buscar é muito comum. Então, ele vai ver também lugares espirituais, vai ver um grupo, um comitê, às vezes, que é muito comum, de pessoas vestidas de branco, e ver um jardim onde eles vão. Então, nessa passagem, muitos céticos que não acreditavam na vida após a morte, muitos nessa passagem, então eles vão ver uma outra realidade, porque é o espírito, o espírito já fora do corpo físico praticamente, entendendo a sua própria realidade. Mas aí é como se ele tivesse um preparo, né? Um cara que teve ali um pré-vestibular para... Agora, e esse cara cético, super crente de que nada existe e que morre repentinamente em um acidente? Aí ele vai ser um desses caras perdidos lá, onde eu tô? Ele pode ou não. Ele pode ou não estar perdido, porque alguns vão até se achar, por exemplo, eles vão se dar conta. Tudo depende do seu nível de lucidez de aqui, né?
Porque se você tem um cético radical, ele pode falar, ele pode não entender, mas ele vai acabar entendendo, porque tudo que ele não vai, nada vai fazer sentido para ele. E ele pode até achar que ele está em um pesadelo, porque nada vai fazer sentido para ele. Até que ele, então, ele vai ser educado de tal maneira que ele vai falar, olha, fulano, você já está em outra realidade. Eu tive uma experiência... Aí vai chegar você lá para explicar. Então, por exemplo, eu comecei a voar. Então, eu comecei a voar, eu fiquei lúcido. Então, quando eu fico lúcido, eu vou ver onde eu estou, para onde eu estou indo. E estava escuro. Então, tipo, era uma madrugada. E eu me vejo indo, olho assim para frente, eu vejo uma vilazinha aí. E vejo uns postes e tal, com luz. Aí eu vou indo e vejo que eu vou descendo. E eu aterriço ao lado de 4 ou 5 pessoas. São seres humanos, com roupa normal. E alguns deles desencarnados, talvez tenha um outro que estivesse fora do corpo. E eu paro bem assim, bem lá, do ladinho de um. Aí um deles fala assim, é aquele menino lá. Aí eu olhei para o menino, olhei para lá e tinha tipo uma calçada e tinha um jovem e ele tinha uma faixa branca enrolada na cabeça. Aí ele falou, ele teve uma cirurgia ontem e não resistiu. E ele está aqui. Então ele foi atraído lá. Como? Porque eu não sei te dizer. Mas lá não era, é um lugarzinho normal, que a maioria desses lugares são esse lugarzinho normal. E ele e tinha um prédio, porque tem o mundo, esse mundo aqui, ou essa dimensão onde a gente vai, é uma réplica da Terra. Você não vai estranhar, ninguém vai... muita gente tem medo da morte porque tem medo do desconhecido. Vai ser muito mais conhecido do que se imagina. Aí ele ficava olhando esse edifício e eu fui até ele e ele estava olhando. Quando eu estava do lado dele, ele me percebeu. Aí eu falei para ele, e aí, companheiro, como é que estão as coisas, o que está acontecendo? Aí ele apontou assim, ele falou, eu vim trabalhar, e estava escuro e tudo, né? E eu acho que eu trabalho nesse prédio aí, mas ele está esquisito, ele está diferente, não parece um... Aí eu falei, o que é que você faz? Ele falou, eu trabalho no departamento financeiro. E ele era um jovem, sei lá, 23, 24 anos. Aí, se eu não me engano, ele me falou até a empresa que ele trabalhava. Mas não lembro, não sei se é Pirelli ou alguma coisa assim. Aí eu falei, onde é que você mora? De onde você é? De onde você é? Ele falou, eu sou de Uberaba. Aí eu peguei e ele estava assim do meu lado. Né? Aí eu peguei e pus o braço nele assim e eu virei assim em direção aos meninos. Eu falei, não se preocupe mais com isso não, tá? Falei, vem comigo, tá? Porque as coisas mudaram um pouco. E eu fui conversando. Então, quando eu cheguei perto dos rapazes, eles o cercaram. Porque eles estavam lá para orientá-lo. Só que ele não os percebia. Então, o trabalho que eu faço é dar esse primeiro, porque eles conseguem, um espírito recém-desencarnado, ele tem mais facilidade de interagir com alguém fora do corpo físico, ainda em desdobramento ou em viagem astral, porque tem um pouco, assim, mais de densidade o nosso, sei lá, o perispírito que chama no espiritismo, ou o seu corpo espiritual, de alguém ainda ligado com o corpo físico. Aí ele fez o trabalho, ele vai ser amparado, aí eu terminei meu trabalho e fui para outro lugar. Então eles vão ser orientados. Tem como muitos deles é como se estivesse saindo de um sono profundo, aquele que você acorda e você não sabe bem onde você está, você precisa de um tempinho para se situar, mais ou menos assim. Voltando a essa questão de ceticismo ou de entender essa questão da espiritualidade, do espiritismo, é importante a gente ter minimamente essa noção para que quando a gente perder alguém próximo, a gente não entrar naquela de nossa, não deveria ter ido,
nossa, vou sofrer muito porque ele precisava estar aqui comigo, e isso acabar sendo um grande problema, tanto para quem vai quanto para a pessoa que fica. Você acha que ter conhecimento sobre isso faz uma grande diferença no luto? Faz uma imensa diferença. Uhum. Inclusive, eu estudo um pouco também esse processo de luto e perda, né? Uhum. E as pessoas que acreditam na imortalidade, eles têm mais facilidade de passar pelo processo de luto e perda. De deixar, né? De deixar, A dor, por exemplo, a dor da ausência física de alguém, ela existe, mesmo que você acredite na vida após a morte, né? Mas tem mais facilidade aqueles que acreditam, porque eles acreditam que o ser humano, o ser querido dele continua existindo. Então, tem uma maior facilidade. E aqueles que não querem e não deixam, isso também é problemático até para a pessoa que vai desencarnar. Aquele está querendo sair do corpo e já não tem mais o que fazer aqui, mas a pessoa, o ser querido, mesmo que ele esteja sofrendo horrores, quer que ele fique aqui para não ir, não quer morrer. A pessoa está lá, já em sofrimento, e fala, eu estou morrendo. Não, você não está não. Come um pouco mais para você ficar forte. Ele não vai deixar. E isso é algo que atrapalha muito. Teve a avó da minha esposa, ela ficou numa situação vegetativa por uns 7 a 8 anos. Cara, não falava com ninguém, com cuidadoras, as economias da família foram todas para cuidar dela nesse período. E quem será que estava? Será que ela que estava presa aqui na matéria, tentando cuidar da vida dos filhos como ela sempre cuidou, assim, de uma forma muito... Ela era até controladora, sabe? Ou será que os filhos, de alguma forma, não se conformavam, os filhos ou alguns parentes, a ponto de deixá-la aí? O que... Então, assim, ela estava em coma e totalmente inconsciente. Vegetativa. Né? Então, vegetativa. Quem estava vegetativa era o corpo. Uhum. Quem estava em coma ou inconsciente era o corpo, não ela. E a gente vê até na literatura espírita, tem muitos casos de que, nesse caso, todos nós saímos do corpo. E todas as noites. Mesmo que a gente não se dê conta. Uhum. Mesmo que a gente não vá muito longe. Que a gente fique só por aí. Uhum. Então, basta que o corpo ele entre em um estado de torpor, e no caso dela, ela estava total, ela como espírito, ela está fora. Ela já está fazendo o que ela já estava até... Mas ela, na sua visão, ela já nem estava mais... Não estava. Não estava. Ela saiu do corpo. Ela chegou a ser reavivada ou não? Do coma, ou ela desencarnou no coma? Não, ela ficou inconsciente por muitos e muitos anos. Mas aí... Ela comia, tipo assim, davam na boca dela, assim, mas era uma coisa absurda, assim, tipo... Não era um coma, porque ela estava em casa sendo cuidada, mas parecia que o espírito não estava mais lá. Então, não está. Pode ser o apego muito grande, seria um empecilho. Dela. O apego dela com a matéria. Ou da família com ela. Eu acho que era mais dela. Pode ser. Tem um caso... Uma pessoa muito difícil. Ela era uma pessoa muito difícil. Pode ser, não querer ir. Mas ela estava. Se o corpo está em torpor, daquele jeito dela estava, então ela tem momentos que quando ela ia cometer uma porçãozinha de consciência ou lucidez, sim, mais consciência orgânica, aí ela come, mastiga e volta e sai. Porque o espírito, nós como espírito, a gente não está preso no corpo como um pássaro na gaiola. Nós como espírito, a gente irradia por todo lado. Por isso que se você consegue, por exemplo, agora, se você aí vai meditar, por exemplo, e você vai se imaginar aí andando em Copacabana, por exemplo, na praia, no calçadão. Se você focar, você acaba ser até avistado por alguém lá, mesmo inconsciente, ver você passeando lá. Porque nós não estamos presos. Uhum. Então acontece... Expande, né? Exatamente, expande umas coisas. Tem uma história muito legal, então inclusive eu acho que eu tenho ela em Morrer Não É o Fim. Tinha um menino
ele tinha 10, 12 anos por aí. E ele entrou em coma por uma doença, não lembro exatamente o porquê. E a família era muito religiosa, mas ele tinha uma doença, não lembro qual era, que não ia ter cura. E ele entrou em coma. E a família era muito religiosa, evangélica, então os pais traziam os amigos para ficar lá rezando para o menino sarar. E ele não saía do coma. Aí tem, inclusive, é chamado, nesses fenômenos que eu estudo, de lucidez terminal. Tem muitos casos de lucidez terminal que quando uma pessoa com Alzheimer, pouco antes de morrer, desencarnar, ela vai ter a lucidez, vai se lembrar das pessoas, vai conhecer, muitas delas vai agradecer, vai despedir-se. Tem muitos casos. E no coma também, em ambos os casos. E na demência também. Nesse menino, aí de repente, o menino saiu do coma e estava lá os pais e os amigos. E aí o menino fala que ele agradece todos eles pelo que eles estão fazendo, pelas orações, mas por favor, parem de orar, porque eu preciso ir, eu já terminei o que eu tinha que fazer aqui e vocês estão me atrapalhando. Desse jeito. Cara. Desse jeito. Tipo, cara, só deixa eu ir, pelo amor de Deus. Deixa eu ir. Uhum. Aí eles entenderam a mensagem, então vai, pronto. Passaram a orar para que ele tenha uma passagem tranquila. Porque o problema todo é isso, é você não acreditar que vai ter continuidade da vida. Ou você tinha mencionado, por exemplo, no ceticismo dogmático, eu acho que eu não falei. Esse é ensinamento, né? E eu tive alguém que estava me falando, não faz muito tempo, uma viagem astral que ele fez. E ele estava num lugar que parece que os caras pareciam um zumbi. Eles estavam todos assim, sonambulando, como se estivesse dormindo. Aí eu falei para ele, provavelmente ele é uma daquelas religiões que fala que você vai dormir até o Jesus voltar. Então ele vai ficar dormindo, porque ele... O Wagner Borges fala disso. Ele impregnou aquilo lá na sua mente, né, na sua consciência, e se ele sai, ele desencarna, ele vai dormir até que alguém venha falar, vai tocar o despertador lá, tá na hora de acordar. Você fala da longevidade da alma, né? A alma eterna, dá para dizer assim. Isso. Se a alma é eterna, para a quantidade de pessoas que tem na Terra, a conta não fecha muito. Como que é isso? Não, fecha sim. Fecha? Fecha. Porque, por exemplo, primeiro, não tem vida apenas no planeta Terra, né? E a vida humana não é única, o corpo humano, né? Então, na verdade, ela fecha mais ainda porque, veja, nós temos espíritos reencarnando, mas nós temos espíritos novos também. Temos espíritos que estão reencarnando ou reencarnados na Terra pela primeira vez, entendeu? Então, a consciência, a consciência ela começa simples e num processo de evolução que não é fácil de entender, essa consciência ela vai conseguindo, angariando ainda mais conhecimento, até que chega um ponto que ela fica consciente de si mesmo, que foi o que aconteceu com o ser humano, no nosso caso, o ser humano moderno, que é o Homo sapiens, porque nos 2 milhões de anos desde do ser humano, desde o Homo erectus, por exemplo, os tiveram outros. Muita dessa consciência, eles tinham consciência talvez de si mesmo, mas não era ainda uma consciência aguçada. Ela foi se aguçar mais junto com a criatividade a partir do ser humano moderno, que nas raças humanas tem pelo menos 20 que foram, pelo menos, descobertos fósseis que indicam que eles eram diferentes raças e até que talvez 200 mil anos atrás, pelo menos quando traça os fósseis do corpo humano agora até os 200 mil anos atrás por aí, mais ou menos quando começou o ser humano moderno, que de onde os nossos corpos
se originam, Aham. com o cérebro do tamanho que é, com Sim, mais ou sim. menos essa forma e tudo. Então, aí, a partir desse momento, tem já uma autoconsciência ainda mais aguçada. Então, essa consciência ela veio se lapidando, melhorando até aí. Mas mesmo e hoje já somos, a gente tem os 8 bilhões de seres humanos aqui e tem também muitos desencarnados, porque é um vai e volta. Uhum. E esse vai e volta não precisa ser só aqui. E você pode ficar, dependendo do nosso nível de desenvolvimento espiritual, moral, a gente pode ficar milhares ou milhões de anos desencarnados, até um dia, por alguma razão, voltar aqui, ou não voltar mais. Então está tendo uma ida e volta muito grande. Agora, a pessoa que volta numa vida de sofrimento, quer dizer que ela está pagando algo que uma vida anterior possivelmente provocou? Por exemplo, alguém que volta num estado vegetativo desde que nasceu, ou alguém que volta numa planta, por exemplo. Ele está pagando algo de uma vida passada? Então, como a gente... Até nem sei se é o termo correto, tá pagando, né? Porque... Então, assim, nós evoluímos. Uhum. E a evolução, ela nós estamos sempre em ascensão. Então, nós, em nosso entendimento, no entendimento espírita, nós já fomos encarnados, que faz o nosso próprio aprendizado, evolução, em formas inferiores. Então, Dá um hoje... exemplo de formas inferiores. Vai do mineral, vegetal, animal, tal, até o minal, onde nós estamos agora. Então, nós jamais reencarnaremos em animal. Jamais reencarnaremos... Ah, não? Não, porque nós já passamos por essa fase. Mesmo que você seja um bosta, faça a vida toda errada, você não volta a etapas. Não, porque você já passou por aquela etapa. Tá. Você você pode estagnar. E você pode viver vidas e vidas como uma pessoa cruel, na crueldade ou na ignorância. Naquela etapa. Naquela etapa. Uhum. Mas você vai evoluir. A cada evolução, mesmo que você não faça muita coisa de boa, só o fato de você retornar na vida física ou na modernidade, você vai aprender um pouquinho. Por exemplo, eu nasci em uma época, em 1954, até eu fui para Bocaina esse fim de semana, e eu fui num bar onde eu trabalhava de garçom quando eu tinha 11 anos de idade. Demais. E eu vi a parede, foi com uma prima, eu mostrei para ela a parede, falei para ela, aqui tinha um telefone, aquele de manivela, e eu ligava para cá. Então, veja, e naquela época, então eu estava usando um aparelho moderno de manivela. Hoje eu uso um celular. Então, antes eu era capaz de manusear apenas um telefone de manivela. Hoje eu já sei usar um celular. Uhum. Então, mesmo nessa encarnação, pelas forças das coisas, eu tive uma evolução. Tá. Entendeu? Entendi. Então, a gente vai fazendo... Então, você não regride. Isso já é uma... Isso, ou você estaciona, mas você não regride. Você pode cometer atos ao sofrimento. Você vem aqui, vamos supor, você vem aqui e vem para sofrer, né? Você sofre alguma coisa. Então, no Espiritismo, a gente tem essa ideia que é provas e expiação. Então, se você causou sofrimento para alguém, o karma, né? A lei do karma, que você paga a causa e efeito. É possível que você escolha aquela prova, como você escolhe a sua prova antes de reencarnar, justamente para isso. Você meio que quer passar por aquele desafio porque você sente que se você superar ou se você tiver esse sofrimento, que você pode, tipo assim, redimir-se. Você não está sendo punido por ninguém. Quem nos pune são as nossas ações equivocadas. Mas nessa visão a gente tem a escolha, então, de escolher reencarnar ou não. A alma, ela tem escolha. Quero voltar. Não quero voltar. Ou é assim, vai lá que é a sua vez. Como que é? É meio a sua escolha. Então, o entendimento é esse. Tem uma outra coisa que é muito bonita na nossa vida. Uma delas trabalha no meu trabalho com pacientes terminais e outra nas experiências de quase morte, que é a revisão da vida. Então, muitas dessas pessoas,
que pessoas que têm EQM, que é a experiência de quase morte, quando ela está do outro lado, uma das coisas que ela faz, que é um dos pontos mais marcantes da experiência, e ela acompanhada, que eu chamo ser de luz, ela vai rever toda a vida dela, desde quando nasceu. E vai ver visão panorâmica muito detalhada, e o que vai mais destacar vão ser as coisas equivocadas que elas fizeram. Então ela dá-se conta que ela está agindo de uma maneira equivocada. Muitos voltam, então eles vão mudar o rumo da vida. A pessoa que vai desencarnar e que está fazendo essa revisão da vida, ela muitas vezes ela dá-se conta do que fez errado. Eu perguntando para ela, eu perguntei quando ela falou que viu, o que você achou? Eu fiz muita coisa errada, gostaria de modificar, de fazer melhor. No Espiritismo, a gente entende isso, faz um sentido danado, sobretudo vendo as pessoas que têm a experiência de quase morte, por exemplo. Então, a pessoa ela desencarna e não vai voltar mais. Ela vai fazer essa mesma revisão da vida no outro lado. Aí ela vai ver as coisas que fez boa, as coisas que não fez boa, as coisas que ela precisa melhorar, que não necessariamente foi algo que ela fez mal e precisa ter um sofrimento físico ou emocional. Pode ser coisas, por exemplo, alguma coisa que ela queria estudar e não conseguiu. Se ela voltar e se dedicar àquilo lá, ela vai ainda avançar mais. Aí ela escolhe para vir nessa mais uma encarnação para continuar a sua trajetória sempre pautada por evolução, por evoluir, por crescer, entendeu? É mais ou mais em nosso estado atual, a maioria, imensa maioria de nós que estamos aqui, nós vamos reencarnar. Não por punição nem nada, até por escolha nossa, de vir aqui e avançar, porque a vida na Terra, pela sua grosseria, pelas coisas que acontecem aqui, elas nos servem para lapidar, melhorar. Eu digo que a vida na Terra, ela é um centro de treinamento para a alma. Então, igual se fosse aqui, né? Para você ficar sarado, né? Para você ficar com um tanquinho, ficar aí, você tem que treinar muito, né? E dói o corpo, depois você vem, né? Dá aquelas dores, tudo. Mas tem as dores, mas você está atingindo aquela sua meta. Então, para a alma, o que a gente vai fazer isso? A gente vai nos fortalecer como espírito e como alma através de sofrimento. Porque nós temos que estar aqui, o nosso trabalho, três ou quatro que a gente tem aqui: aprender a amar, aprender a perdoar, fazer o bem e nos instruirmos. Se a gente fizer isso, enquanto a gente estiver aqui, estiver focado nisso, a gente está ascendendo sempre. Maravilhoso. Tem umas pessoas que a gente conhece, acaba conhecendo durante a vida, que você fala assim, meu, não é possível, essa pessoa é muito evoluída, uma pessoa muito do bem, uma pessoa com altas habilidades. Isso poderia dizer que isso é uma alma que já está velha, assim, que já voltou algumas vezes, que está num patamar acima da grande maioria? Olha, a gente não se dá conta do tanto que nós já vivemos, do tanto que nós já aprendemos, do tanto que nós já conhecemos. Nós conhecemos idiomas de monte. Hoje nós temos uns 6.000 idiomas na Terra que a gente fala. Nós já falamos muitos desses idiomas. Nós aprendemos que nós já vivemos em diferentes raças, em diferentes eras. Nós já passamos por catástrofes tremendas. Muitas, muitas. Só que e hoje nós estamos na melhor versão nossa, que nós mesmos trabalhamos para seguir nessa, para atingir essa evolução, pelo nosso próprio mérito. Então, nós já passamos por muita coisa. Só que, de acordo com a nossa programação reencarnacionista, por exemplo, a gente vai usar apenas aquelas habilidades que a gente precisa para fazer aquela tarefinha que a gente se propôs. E a gente ainda nem vai cumprir toda a nossa programação. Se a gente cumprir 30% ou 40%, a gente vai estar de bom tamanho, que nós evoluímos. Então, você vê que, às vezes,
na pandemia, por exemplo, que muitas pessoas saíram da sua zona de conforto, seja profissional e tal. Aí ela vai buscar em si outros talentos que já existiam, mas só precisava daquela oportunidade para se aflorar. Então, a gente tem muito conhecimento já. E é uma das coisas que eu falo, o tanto que a gente já passou, se a gente já passou por peste bubônica, nós já passamos por tragédias mil, superamos todos esses obstáculos, esses probleminhas que a gente nos tira o sono aqui, é fichinha diante de tudo que nós já passamos e tudo que já conquistamos. Tem uma pergunta que eu já fiz algumas vezes aqui, inclusive por Wagner Borges. Qual que é a maior mentira que nos contam sobre vida após a morte? A maior mentira? Bom, que a vida após a morte não existe. Essa é a maior. Essa que não existe. Tem muitos que vão falar. Tem muitos que falam para mim. Né? Essa é coisa da mente e tal. Que a vida após a morte não existe. Então eu falo, bom, você espera, você vai ver, depois você volta e me fala se existe ou não. Vai puxar seu pé lá. Eu tenho umas perguntas rápidas aqui. Ó, quando um cientista diz que não há provas e um médio diz eu vivi, quem está mais perto da verdade? É assim, quando você tem duas maneiras umas maneiras de você ter conhecimento. Então você tem o conhecimento por fontes terceiras. Então você ouviu falar, ou você foi na literatura, ou você vivenciou. Então, eu era cético até o ano 2000. Depois eu comecei a ter as minhas experiências fora do corpo. E umas experiências marcantes, porque eu era cético até da minha própria experiência. Até então eu vou pesquisar, que eu sou o meu pesquisador e também eu sou o meu objeto de pesquisa. Sim. E isso eu aprendi nesse trabalho. E eu tenho o meu próximo livro em inglês, que vai sair o ano que vem, vai ser Noites no Além, traduzindo para o português. E aí eu relato 20 de experiências que, para mim, foram as mais marcantes das centenas que eu tive. E eu já peguei algumas delas e eu mandei essas experiências para os maiores cientistas, ou neurocientistas, céticos dos Estados Unidos, da Alemanha, e da Índia e da Inglaterra. E eu mandei nos e-mails dele, porque eu consegui... No Brasil, não? No Brasil, não, porque eu não achei nenhum cético aqui ainda. Talvez tenha. Mas eu fui naqueles que são mais conhecidos. Tá. E eu pedi para ele mostrar para mim qual parte do meu cérebro criou as minhas experiências. Porque eu quero ver se eles... Prova o contrário. Prova o contrário. Prova o contrário aí que eu não tenho, que isso não é verdade. Mostra para mim como o meu cérebro criou essa experiência. Eu estou aguardando ainda. Ninguém respondeu. Não, ainda não. Respondeu da Inglaterra. Só que o dele eu fiz diferente, porque eu tenho um capítulo em que eu coloco 3 experiências fora do corpo e 3 sonhos. Aí eu estou colocando lá que a experiência fora do corpo ela é diferente dos sonhos. Então eu mostrei do sonho como o cérebro realmente produz, porque eu meio que produzi os meus sonhos dando instruções para sonhar sonhos bizarros. Eu queria sonhos bizarros e comparar com a experiência que eu já tinha tido. Aí eu mandei para esse cientista. Aí eu falei dos sonhos. Falei, eu gostaria que o senhor provasse para mim ou mostrasse para mim qual parte do meu cérebro produziu essas 3 experiências, comparando com o sonho. Aí ele respondeu. Realmente, as experiências fora do corpo, elas são menos bizarras do que os sonhos. Caramba. Ele não falou nada, né? Como que ele vai falar? Não tem. Ele vai falar assim, você que tem que me provar que você teve... Como que você vai provar? De novo. Vai lá e pega a senha ali que tá do outro lado da sala e me conta. Então, mas já teve senha. Eu descrevo. Ah, é? Oxe, já fizeram isso. Tá mais que provado de sair e tudo.
É que não adianta, eles não podem. Por exemplo, Harvard faz experiência. A Universidade de Virgínia, que eles têm com reencarnação, os estudos, tudo, como eles são mais open-minded, mais mente aberta, então eles têm isso. Aí outros que não. E eles querem provar, eles trabalham, eles ganham verba, porque tem dinheiro. Qual parte do cérebro que produz a consciência? Então, eles têm dinheiro para... Agora, você vai falar... um cientista, mesmo que ele acredite, ele vai falar, nós vamos trabalhar para provar a existência do espírito, e ele numa dessa universidade pegar verba, pedir, ninguém vai dar. Ele vai sair de lá. Você vai? O doutor Alexander Moreira, eu conversei com ele recentemente, ele está nos estudos aí há alguns anos já e são super, super interessantes. Eu estive com ele em Orlando. Eu participei, ele está fazendo... Ele tem um pessoal que estuda a experiência fora do corpo e eu contribuí algumas informações com ele. Você falou uma coisa interessante que eu ia comentar rapidamente. Você falou, e essas pessoas que vêm de nascença, que ela vem paralítica, por exemplo, que ela vai ficar... Tem uma teoria, e essa teoria é do pessoal justamente do IPC, do Valdo, que fundado pelo Valdo Vieira. Eles fazem um trabalho fenomenal. E eu achei super interessante quando alguns dos seus... quando eles me falaram isso aí, porque muitos deles têm umas experiências fascinantes, diferentes das minhas. Uma teoria que eles têm, que eles dizem, que essa pessoa que veio nessa situação é um espírito super elevado, que ele vai fazer um trabalho de suma importância no mundo espiritual, mas que ele precisa de mais energia física para poder fazer mais efetivamente o que ele precisa fazer. Então, o que ele faz? Ele escolhe um corpo que ele vai estar paralisado o tempo todo, ele não vai poder fazer nada, ele vai ter que ser alimentado por meios artificiais ou por outras pessoas, enquanto ele, fora do corpo, ele está no mundo espiritual, ativo 24/7, fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Uma marca de nascença pode ser uma prova viva de uma vida passada? Eu vou falar a história da Ma Minten. O que é isso? A Ma Minten é uma menina que nasceu em Mianmar. A Ma Minten nasceu com as falanges dos dedos, desses 4 dedos, disformes. Aí, era uma menina. Quando ela começou a falar, tipo 2, 3 anos, ela começou a falar que ela, na outra vida, ela era o fulano de tal, era um homem. E que ela havia sido morta, assassinada a golpes de espadas por algumas pessoas. Depois eles foram descobrir o que era. E falou o nome, tudo. Sabia onde morava, tudo isso aí. Então, assim, e existem... eu esqueci o nome dele. A Ma Minten era o nome da menina. Eu esqueci o nome dele. Uma noite, ele parou na casa de um amigo dele, dessa família amiga dele, ficou lá um tempo, batendo papo e tal. Aí ele morava numa vila, ele tinha bicicleta. Aí ele foi para casa de bicicleta e ele foi emboscado em um lugar no caminho. Então, ele foi emboscado por 2 pessoas empunhando espadas e foi atacado a golpes de espada. Então, no primeiro golpe, ou em outros golpes, instintivamente, quando ele viu a espada vindo em sua direção, levantou as mãos e decepou os dedos e acabou sendo... Aí, pouco tempo depois, a mãe dessa menina, que vai ser a mãe da Ma Minten, tem um sonho com esse rapaz que ele fala, eu vou voltar na sua família. Então, aí a Ma Minten vai crescendo, a menina, ela tem predileção por brincadeiras de meninos. E aí ela começa a lembrar ainda mais, contar a vida dela,
como essa personalidade anterior. Então, era um fulano de tal, e ele era caminhoneiro, ele tinha um caminhão, e ele tinha casado, ele era casado, ou tinha sido casado, mas tinha uma amante em uma outra cidade, e aí a esposa dele sabia que ele tinha um amante, ficou com ciúmes, contou para a mãe, e ela acabou de ciúmes. E a mãe, a sogra desse rapaz, encomendou o crime, e que culminou no assassinato dele. Então, a Mama Tem é um dos relatos, e ela vai falar tudo, onde ela tinha amante, quem era, o nome, tudo. Ela vai saber tudo. Então, ela traz não apenas a memória, as lembranças dessa personalidade que era um homem naquela vida, mas ela traz também as marcas de nascença. A Universidade de Virgínia, eles têm 3.000 casos, ou mais até, porque está aumentando, de crianças que se lembravam de vidas passadas, quem foram, como foram os pais, onde moravam, etc. Dentre essas 3.000, tem 800 que se lembravam de uma vida passada, não apenas de nome, onde vivia tal, mas também como foram mortas, e nesses casos, tragicamente. E as que foram mortas tragicamente, elas trouxeram ou defeitos congênitos, ou marcas de nascença, que correspondia ao tipo de morte que eles falavam, como foi a morte daquele corpo. Mas aí pensando, colocando uma pimenta aí, qual que é a explicação? Sendo que assim, o corpo é físico, né, matéria, e não tem a ver com a alma. Por quê? Então, isso se converte na matéria. Qual que é a explicação? É assim, a explicação, e a gente tem a explicação não só do espiritismo, mas também de outras movimentos espirituais, outras informações de outros espíritos. E eu presenciei, nas minhas experiências fora do corpo, aliás, eu ajudei espíritos, eu fora do corpo, espíritos que não tinham mão. Um com uma mão só. E ele tinha um defeito. Mas então eu, por exemplo, eu me aproximo e falo: você não tem defeito. Então eu formo a mão dele. Eu tive um menino, por exemplo, esse foi uma experiência fantástica, que ele andava assim, com os braços. Esse estava num lugar umbralino. Esse eu lembro muito bem, num lugar umbralino. E ele andava assim, e ele brincava com outros meninos e tal, assim. Eu falei: por que você está assim? Ele falou: porque é castigo. Aí eu falei: você não tem castigo nenhum. E eu peguei, puxei os 2 braços dele, né? E endireitei. Falei: você não tem problema nenhum. Então, muitos plasmam a maneira que ele vê o corpo. Então, por exemplo, essa pessoa que eu ajudei a estender a mão, ela plasma, ela vê-se sem mão. E nós entendemos que o espírito, o perispírito, ele ele ajuda na formação do corpo físico. Então, ele tem aquela forma pensamento. Se ele se vê sem uma mão ou sem perna, como tem muitos casos no Morrer Não é o Fim, eu tenho um capítulo dessas marcas. Então, ele reproduz. Porque o nosso espírito, ou perispírito, ele é a forma que vai ajudar a montar o corpo físico. E se essa forma ela tiver um defeito, então o produto final vai sair com um defeito. Lembranças de coisas que não vivemos. Porque às vezes a gente lembra de lugares, pessoas ou situações que nunca viu, que nunca viveu. Isso seria uma falha do cérebro ou um eco de uma vida anterior? Pode ser um eco, porque a gente pode ser um eco de uma vida anterior ou um desses passeios que a gente faz fora do corpo. Você vai... Déjà vu. É mais ou menos isso? Então, por exemplo, nessa minha primeira experiência que eu contei, quando eu me vi flutuando, e a primeira coisa que eu notei, eu falei: eu já estive aqui antes. Então, eu já havia estado lá antes, mas eu não me lembrava. Então, por exemplo, se eu voltar hoje para lá,
talvez eu tenha até voltado, não lembro de ter... Aliás, eu voltei outras vezes também, depois, naquele mesmo trajeto. Então, eu já estive em lugar aqui antes. Então, você pode ter sido nessas viagens fora do corpo que a gente faz, ou ter vivido em outras vidas, às vezes até em outro país que você vai e fala, eu já estive Mas aqui. essas situações que do nada você fala assim, nossa, eu já vivi essa situação aqui. Às vezes você está numa conversa de trabalho, uma situação totalmente aleatória, você fala, nossa, que sensação. Eu já passei uma cena, já é uma cena, né? Já passei por isso. E isso também leva um pouco a ver a nossa multidimensionalidade. Né? De a gente já ter estado naquele momento. E é normal, não sei se você já se pegou às vezes, você tá assim, quando você tá meio focado, concentrado, pode ser quando você tá dirigindo, como se você estivesse vivenciando algo que não tem nada a ver com aquele momento. Então existe, você tá lá, daí de repente você fala, mas que é isso? E aí você se dá conta e você esquece. Tava viajando, tava quase uma meditação, né? Pois é, então, a gente atua como se estivesse atuando em uma outra dimensão. Eu tenho experiências quando eu estou, por exemplo, sonhando fora do corpo, né? Assim, que eu dou continuidade a isso até quando eu estou acordado. Eu tive uma das experiências mais fantásticas que eu conto no livro que vai sair. Assim, eu estava totalmente lúcido era tipo assim, uma sala, tinha várias pessoas lá sentado, eu uma delas e um rapaz comigo, ele vestido de branco, e nós estávamos escrevendo cartas ou alguma coisa, colocando no envelope e tal, eu com eles lá sentado. Um ambiente muito legal, e estava claro, mas parecia que tinha uma luz naquele ambiente, a luz assim artificial. Bem, eu estou lá fazendo o negócio, tal. E a gente dorme em ciclos, né? Então, você começa com um ciclo hipnagógico, tem 90 minutos, 120 minutos, aí o ciclo se completa com aquele chamado, o ciclo do movimento ocular rápido, que é o REM, né? O REM. Aí termina 90, 120 minutos. Aí eu costumo acordar em quase todos. Depois de 90. Então, tinha isso, 90, 120. Então, teve isso aí. Aí eu acordei. Acordei, eu vou no banheiro, tomo água, acordo com a boca seca, tomo água e volto a dormir. Deito, tô lá de novo, no mesmo lugar. Ah, você consegue voltar? Sentado. Então, mas escuta essa. Tô lá, sentado. Aí eu falei pro rapaz, mas eu não entendo. Eu acordei, eu falei bem assim, eu fui ao banheiro, tomei água, voltei para dormir e eu estou aqui de volta. Ele falou, você não saiu daqui. Eu falei, como que eu não saí daqui? Se eu fiz tudo isso, eu vou lá. Outro ciclo termina, faço a mesma coisa, estou lá no mesmo lugar. Aí eu falei para ele, tem alguma coisa errada aqui. Como que eu voltei 2 vezes para cá, para o mesmo lugar, depois de ter acordado e voltado? Ademir, você não saiu daqui. Você nem acordou. Sonhou que acordou. Não, mas eu tinha acordado. Tomei água e tudo. Mas será que não foi lá dentro que você imaginou? Que já aconteceu comigo. De eu estar num sonho, eu sonhar que eu acordo e tipo um sonho dentro do sonho, sabe? Não, eu sei como é que é. Mas não, porque teve outros também. Ah, é? Teve outros também. Teve um outro, esse foi um dos mais interessantes que eu tive e que eu estava, assim, meio que tinha um ser que ele era muito rico, ele era acho que é um desses cartel de drogas. E que, Pablo Escobar, né? Pode ser. E que meu trabalho era conversar com ele, e eu estava conversando remotamente com ele. Foi super interessante. E eu estava falando para ele que seria melhor ele sair dessa vida, porque ele já tinha conquistado, ele era maldoso, ele estava causando danos e mortes e sofrimento a pessoas, que ele já tinha ganhado todo o dinheiro que ele tinha ganho, que ele podia fazer o bem. E eu fui falando com ele essas coisas, as vantagens dele mudar de vida. Aí termina, aí a mesma coisa, aí eu acordo, só que aí, assim, eu
estava ainda, mesmo eu levantando da minha cama, fazendo o meu trajeto para ir para o banheiro e voltando, eu estava antenado com ele, como se eu não tivesse me desligado. Aí eu volto e deito e eu estou conectado ainda. E essa foi a primeira vez que eu tive esse tipo de conexão, até mesmo quando eu sei que eu estou e falando com ele. 2 vezes. Aí até a última, ele pergunta, o que é que eu preciso fazer para mudar? Aí você falou, assina aqui esse contrato. Agora tem uma grande curiosidade. Qual que foi a situação mais assustadora de um ser trevoso, um ser escuro? O que você já vivenciou de negativo, assim, que você fala, nossa, preciso sair daqui, preciso voltar? Como? É assim, eu não tive nada assim impactante. Não? Não. Mas tipo assim, não vou conseguir voltar, preciso voltar, aí tô preso. Uma loucura, assim, não, assim, quase pesadelo, né? Deixa eu ver se eu lembro. Eu não me lembro, assim... Você deve dar um medo, né? Você fala, não, eu tô visitando lugares desconhecidos. Se eu não conseguir voltar e ficar preso. Não, eu entendo o que você falou. Eu não tive algo assim. O que aconteceu comigo, por exemplo, foi uma vez que eu estava fora do corpo, totalmente lúcido, e eu tinha, assim, tipo, perdido a noção do tempo. E aí eu falei, eu acho que eu estou aqui há muito tempo. E eu acho que eu morri. Eu acho que eu morri. Essa que foi... agora chegou a hora. Eu falei, acho que chegou a hora, porque eu estou aqui há muito tempo. E parecia mesmo, porque eu perdi totalmente. Porque não tem a noção do tempo, né? A noção do tempo, ela é quando a gente está aqui. Fico na dúvida, a noção espaço-tempo, né? Então eu não tinha. Eu falei, mas eu acho que eu estou aqui há muito tempo. O que eu comecei depois a pensar, que foi curioso, foi assim, como que o corpo tinha morrido. Falei, como será? Porque eu sou saudável, né? Bastante saudável. Aí eu fiquei imaginando, falei, talvez tenha tido um infarto ou alguma coisa. E eu fui... Me pegaram dormindo. Eu fui, mas voltei. Agora, uma coisa curiosa, não sei se vai chegar aqui, foi assim. Eu estava voando, e aí eu estava claro onde eu estava, né? Escuro em Miami, claro, onde eu estava, e eu voei um lugar que ele era assim meio trevozinho, mas não escuro, mas ele era feio, meio pântano, alguma coisa assim, sabe? E aí eu olho, tem tipo um terreno aqui, tipo esses campos de várzea, futebol de várzea, assim, mas assim, e até uma arquibancadinha lá de madeira do outro lado, lá que parecia. E eu olhei daqui e tinha 2 pessoas sentadas lá. 2 pessoas negras, jovens, sem camisa. E aí eu me aproximei na arquibancada, sentei aqui, tinha um sentado aqui, o outro do outro lado, e eles estavam conversando. E eu percebi que eles conversavam em um dialeto que parecia um dialeto africano. Eu não entendi o que eles falavam. E o rapaz que estava perto de mim, mais próximo, eu vi que ele tinha uma marca, assim, tipo uma cicatriz no peito. Então eu intuí que ele havia sido um soldado, um guerreiro africano, e que ele foi morto com uma lança. Mas ele estava no maior bate-papo. Aí, de repente, ele virou para mim e ele começou a conversar comigo em inglês. E perguntou, igual a mulher lá perguntou, você está perdido? Aí, uma das coisas que eu faço, que eu aprendi a fazer, que faz parte da nossa cheque de realidade, então eu levo a mão atrás do pescoço e eu puxo o fio de prata, o cordão de prata. Eu já fiz isso centenas de vezes. Então eu puxei o cordão de prata e eu mostrei para ele. Eu falei, eu estou de passagem, o meu corpo está dormindo em Miami. Ou está dormindo. Fez em você mesmo, puxei mostrou, e puxei para ele. Apresentou. Eu falei, eu estou fora do corpo, meu corpo dorme em tal lugar. Ele deu uma risadinha, ele falou assim, se você quiser, a gente pode te ajudar a ficar aqui permanentemente. Olha só.
Vou mandar aí alguma... Eu falei, não, muito obrigado. Vou mandar te buscar lá. Vou deixar isso aí por conta do meu criador. Quando ele souber, quando ele achar que for minha hora, eu venho. Cara. Agora você falou do espaço-tempo. Eu lembrei do filme Os Outros. Os Outros. Lembra que ela, no final das contas... Perfeitamente. Ela era a... Outra. Ela era outra. Ela teve ali a visão de que ela que tinha morrido há tempos, né? Uhum. E que estava ainda naquele espaço. Como que é a noção espaço-tempo lá para essas pessoas que estão desencarnadas? Pode ser que ela esteja lá há 50 anos já e ela nem se deu conta? Centenas, não se dá conta. Centenas. Não se dá conta. Tanto é que você vê na Europa, por exemplo, aqueles castelos assombrados com entidades lá vivendo lá, como se estivesse vivendo normalmente naquela dimensão. Ela não saiu. Caramba. Ela não saiu de lá. Ela não sai porque ela perdeu a noção de tempo. E ela, para um médium, vamos supor, que consegue ver espíritos, para um médium vidente, ele vai vê-los até vestido como antes, como naquela época. Ele fica parado no tempo, porque ele não se dá conta. E é interessante também que existe... essa foi a ideia que eu acho que faz todo sentido de um espírito que ele escreveu muito, psicofonou muito, que eu tenho toda a literatura dele, que eu achei fantástico. Ele falou que para entender o presente, passado e futuro fora da Terra ou fora da dimensão física, é que como se tudo fosse um presente espaçoso, um imenso presente, onde tudo está acontecendo nesse momento, sem passado. Porque se você for ver, isso é fácil de a gente ver, nós só estamos vivendo o nosso presente. Sim. Só que cada segundo que passa, quando a gente mensura isso aí pela Terra, como a gente já terminou uma fase, passou, né? Então você vê, a cada momento que eu e você conversamos, nós estamos conversando no presente. Mas a cada momento que a gente fala, esse presente virou passado e vem o futuro. Então, se você pegar os três juntos, é um presente expansivo, um presente grande. Super presente. Um super presente onde tudo acontece no mesmo tempo. Animal. Cara, muito legal. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Somos aqui o canal Plugado e a gente tem uma conexão muito grande com a música. Então eu te pergunto, qual a música que a gente pode alimentar a nossa playlist aqui do Spotify, que seja a música da sua vida, a música que tem um super significado, uma memória afetiva? Qual a música do Admir? Qual a música? Ave Maria. Ave Maria. O que essa música te traz? Eu não sei, mas ela me toca muito fundo. Inclusive, eu a ouvi tocada do outro lado. Eita. Então, também é algo que é assim, ela me toca. Não sei, ou é o ritmo, ou é tipo a energia que foi colocada quando a música foi composta, mas é algo que me toca fundo e que se eu precisar, por exemplo, alimentar a minha energia, essa é a música. Você tem um sonho não realizado? Eu acho que não. Eu já fiz muita coisa na minha vida, Sim. sabe? Eu já vivi plenamente, eu já viajei bastante, eu já fiz muita coisa, eu procuro manter sempre a paz e a harmonia. E eu converso muito abertamente com a minha família, com a minha esposa, minhas filhas, e elas sabem disso. E então eu falo para elas, eu vivi muito bem e tenha certeza que quando eu desencarnar, não chore por mim. Eu vou estar bem e vou estar sempre com vocês. Eu hesitei um pouquinho, porque eu acho que eu encontrei a mais assustadora.
Achou? Dá tempo? Conta, por favor. Ela não foi assustadora, mas ela foi super... Você não vai acreditar. Essa foi fantástica, ainda bem que eu lembrei. Bem, no mundo espiritual, também no outro lado, na outra dimensão, faz-se cura. Eu fui curado muitas vezes do outro lado. Eu já tive cirurgia do coração, eu tive cirurgia dos rins, e eu tive há pouco tempo, em janeiro desse ano, nós fizemos uma viagem para a Suíça. Eu voltei com uma tosse muito forte, e aí uma noite eu estava tossindo muito, e uma noite eu saí do corpo, eu estava fora do corpo, reunido em uma sala onde parecia uma clínica, e essa pessoa que eu estava conversando, eu já devia estar lá, porque ter estado lá antes, e aí ela veio, ela falou assim, nós vamos cuidar desse seu problema no pulmão. Aí ela trouxe uma mangueirinha assim, que estava saindo um gás. Aí ela falou assim, você vai inalar um gás. Aí eu falei brincando, aquele gás que você fala, como é que fala? Gazélio. Gazélio, né? eu falei em inglês, daquele squeak, aquele gás que você fica com o squeak voice, com aquela voz que ela riu, ela falou não. E ela trouxe realmente uma mangueirinha. Aí ela falou, tipo assim, tem um bico assim, né? Ela falou, põe na sua boca e fecha os dentes assim e inala. Então eu fiz, no outro dia eu acordei sem tosse. Bem, eu tenho aí eu saio do corpo, tô fora. Aí eu vou num lugar que parece uma clínica médica. E aí eu vou no balcão e tem uma mulher vestida, uma jovem, de branco, parece uma enfermeira. Aí ela falou assim, o doutor Zimmerson quer te ver, vem comigo. E aí eu fui, e era tipo uma salinha médica com os aparelhos lá, tudo, e eu sabia que eu estava fora do corpo. Aí ele falou, muito prazer. Não, ele falou, eu não sei, ele falou, sou o doutor Zimmerson. Aí ele se aproximou de mim, aí ele falou assim, você vai ter um aneurisma. É um aneurisma, um blood clot. É aneurisma, né? É aneurisma. Um aneurisma. Aqui. Ele falou, e vai te matar. Eu falei, como assim? Você vai ter um aneurisma aqui e você vai morrer. Isso era um sábado, era de sexta para sábado. Eu falei, mas eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Eu tenho que cuidar das minhas filhas, da minha esposa, eu tenho um neto, ele tem 10 anos na época. Ele tem 10 anos, como que eu vou... Não dá certo, não vou morrer, não posso. Aí ele falou assim, não, e eles, né? Eles vão estar bem. Aí eu falei um outro, porque isso era novembro, acho que era novembro, isso. Eu falei, e a gente tinha uma viagem, eu e minha esposa, a gente ia para a Grécia e fazer os outros países, estava tudo programadinho. Eu falei, não posso também, porque eles têm uma viagem. Vamos adiar isso aí. Vamos adiar, porque eles têm uma viagem para a Grécia. Aí eu falei, ele falou, não tem jeito. Aí eu falei, e quando que eu vou morrer? Ele falou, quinta-feira. Ó, vou colocar na agenda aqui, então, quinta-feira. Quinta-feira. Eu falei, que quinta-feira? Ele falou, na próxima. Eu falei, não. Falei, não tem jeito, não. Um pouquinho anjo da morte bonzinho. Assim, tá. Aí eu voltei. Mas eu acho que eu sei por que ele fez isso. Aí eu contei para minha esposa, de manhã, né? Fui lá e eu falei, olha, aconteceu isso comigo e eu tive essa informação. E a primeira coisa ela falou, que ela agora você foi longe demais. E a nossa viagem? Aí ela falou, eu falei, bom, mas se acontecer, então eu deixei umas instruções que a gente tinha. Aí, mas eu falei, eu vou no meu cardiologista na segunda-feira e eu vou falar com ele. Aí eu fui no meu cardiologista e ele é descendente de cubano, e cubanos acreditam muito, né? Tem aquela santeria que é tipo o candomblé, então eles acreditam em espiritualidade, espíritos e tal. Aí eu cheguei lá... É meio bruxaria. Um jovem simpático, e aí ele falou,
que você veio fazer aqui? Porque eu tinha feito um exame, não fazia muito tempo. Eu falei, o que te traz aqui? Eu falei para ele, você pode não acreditar, mas foi um sonho. Um sonho. Aí eu contei para ele. Uhum. Ele falou, você não vai ter aneurisma nenhum. Eu falei, bom, mas... Aí ele falou, não se preocupe. Eu falei, mas e se tiver? Aí ele ficou meio assim, ele falou, então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer todos os seus exames, fiz o seu exame e tal, e você vai ver que não vai ter problema nenhum, e fez todo o exame. Ele falou, mas só para ter certeza, você vai pôr esse aparelho aqui também por uma semana ou 10 dias e vem aqui que a gente vai monitorar. Uhum. Então eu fiz tudo aquilo direitinho e eu não morri, como você é testemunha, naquele dia. Então, provavelmente foi assim, um susto para eu poder fazer alguma coisa. Sim, e tomar uma atitude, né? Uma atitude, porque de repente, né? Aneurisma é uma protuberância na parede de uma artéria, né? Então não era isso, é uma... Será que é aneurisma mesmo? Pode ser. Não, não é aneurisma, não. É a trombose, que é uma bolinha de sangue. Trombose às vezes, vai na corrente sanguínea, isso, né? É essa. É a trombose, que em inglês é blood clot, que é uma bolinha que ele sobe. Então, daria... Pode entupir, né? Entupiria, daria um... E é do nada, né? Às vezes você fica no avião horas e o negócio... do nada. Então, eu acho que assim, não foi assim assustadora, mas é algo que me incomodou nesse sentido. Mas fez você tomar uma atitude. Uma atitude. Então, de repente, foi... A hora que você for lá acertar a conta e ver o histórico da vida, você vai entender. Salvou a minha vida. Cara, demais. Obrigado. Eu que agradeço. Deixa suas redes para quem não te segue ainda, como te encontram. @ Admir Serrano no Instagram. E os livros... Como comprar os livros? Está na Amazon, você falou, né? É isso, amazon.com.br. E é só procurar Admir Serrano e aí vai aparecer os livros lá. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários. E até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.